Olá, queridos irmãos, olá, queridas irmãs, que a paz do Divino Mestre Jesus continue a reinar em nossos corações. Meu irmão Vandro, está aqui a camisa. Obrigado, tá? Meu irmão Vandro, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Um abraço a ele, sua esposa. Por 2 vezes eu e minha esposa ficamos hospedados em sua casa. Meu irmão Parron, né? Passei 15 dias naquele estado fazendo missão e eles estiveram acompanhando-me. Um grande abraço, que as graças de Deus continuem a derramar-se sobre todos nós. Eu também agora comecei a anotar aqui tudo num caderno, tá bom? Para a gente não perder o rascunho. É meio ruim esse negócio aqui, mas a gente vai em frente. Vamos para Êxodo capítulo 25, Êxodo capítulo 25, versículo 10. Vamos ler apenas o primeiro versículo, ok? Êxodo 25, 10, apenas o versículo 10 iremos ler. Eu creio que você em casa já leu, já está situado. Vamos lá. Faça uma arca de madeira de acácia, algumas traduções está cetim, com 2 côvados e meio de comprimento, 1 côvado e meio de largura e 1 côvado e meio de altura. Ok? 2 côvados e meio de comprimento, 1 côvado e meio de largura, 1 côvado e meio de altura. 1 côvado e meio de altura. Muito bem, esta para nós é palavra do Senhor, literalmente. E diante dessa palavra nós dizemos graças a Deus. Ok? Então, nosso tema, Santíssima Trindade e ídolos. Vou começar a falar um pouco mais detidamente na arca, ok? Um subtítulo dentro desse título maior. Observe, queridos, que se o valor do templo consistia no seu interior, observe isso, já falei várias vezes, está até na hora de parar, dentro, olhar para dentro de nós, quem encontramos dentro de nós. Quando encontramos Deus dentro de nós, a gente encontra Deus fora de nós, ao redor de nós, acima de nós, com tanta facilidade. Agora, quando não o encontramos dentro de nós, é difícil ver Deus, quase que impossível ver Deus em qualquer outra coisa fora de nós. Não esqueçamos disso. Então, se o valor do templo consistia no seu interior, a parte mais interna do templo, a arca ficava no lugar chamado Santíssimo, no Santo dos Santos. No Santo dos Santos. Com a arca não é diferente, queridos. Se o templo foi construído em função da arca, ela também foi construída em função de algo. Em função da aliança, em função da lei de Deus, em função do testemunho, do pacto, do compromisso, em função do nome de Deus, em função da presença de Deus, que ele quis que assim fosse. Ele quis que a sua presença estivesse relacionada a um local físico, a um lugar sensível, a um lugar palpável, a um lugar que os sentidos pudessem capturá-lo. Mas antes de exatamente vermos o que havia dentro da arca, no seu interior, vejamos 1 ou 2 aspectos do seu exterior que não pouco ignoramos, que não pouco relativizamos, que não pouco não damos importância, queridos. Não nos damos conta que o hagiógrafo, para transmitir
a mensagem divina, ele usa recursos e critérios humanos. Por sinal, você poderia adquirir a Dei Verbo, um documento, uma constituição do Concílio Vaticano II, eu acho que é uma constituição, que fala sobre a palavra de Deus. Porque muitas das vezes a gente quer entender que a Bíblia, disse o padre Paulo Ricardo uma vez, muita gente pensa que a Bíblia caiu do céu com zíper e tudo. Então Deus serviu-se de elementos humanos para transmitir a sua palavra. E estes, por sua vez, serviram-se dos elementos e dos recursos disponíveis na sua cultura. Veja que não é muito fácil a gente mexer com Bíblia, ler Bíblia. Porque pressupõe um pouco de conhecimento do que acontecia, da cultura hebraica, do contexto no qual essa palavra foi traduzida em linguagem humana. Por favor, não esqueça que o nosso contexto é a construção do tabernáculo por ordem divina. Se você pegar aí Êxodo 25, do versículo 1 ao 9, nós estamos no contexto da construção do tabernáculo, do santuário, da tenda de Deus. Moisés está pedindo donativos para que seja construído esse tabernáculo. Precisamos ter este contexto em mente. O contexto é a construção do tabernáculo. Porém, todavia, o que primeiro foi construído não foi o tabernáculo, mas a arca. Observe. De certa forma, ela é a mobília do tabernáculo, a mobília da tenda, a mobília do santuário. E isso aqui já começa a chamar a nossa atenção. Observe, antes do tabernáculo, a arca. Ela é como a mobília. Observe que Deus está dizendo para Moisés: como será essa arca? Como será essa arca? Ela era o sinal visível, físico, palpável, móvel, transportável da presença de Deus. É em função dela, queridos, é em função dela e para abrigá-la que se construirá o tabernáculo. É em função dela que se construirá o tabernáculo. Eu já falei para vocês do templo, que ele é construído em função da arca. A arca será introduzida nesse tabernáculo. Por quê? Porque o lugar dela não é do lado de fora. O lugar dela é do lado de dentro. O lugar dela é no espaço mais íntimo, mais interno. Observe, queridos, observe, isto é de fundamental importância. Isto é de fundamental importância para aquilo que depois veremos e daquilo que compreendemos e entendemos hoje como sacrário, como Eucaristia. Há uma base, há um contexto. Há um contexto. Quando é que a igreja vai ter o sacrário, o Santíssimo Sacramento? Observe, quantos anos deste contexto aqui da arca até o contexto eclesial que temos, que conhecemos, do qual fazemos parte?
Mas a partir de nós, temos 2000 anos antes de nós. Isto não vai acontecer aí, repito, me gosto sempre de uso o que a missionária, minha esposa, fala, né? Que toda coisinha na igreja tem um significado. Não há nada na igreja que não haja um significado profundo e fundamentado nas Sagradas Escrituras. Não é uma invenção da igreja, o Papa, os bispos, os cardeais. Não, queridos. Não, queridos. A igreja, para elaborar e, sobretudo, para solenizar um dogma de fé, é por isso que os passos dela são lentos. Ela tem que ter muita base, bases sólidas na Sagrada Escritura, na tradição, na história, e ela ainda coloca aquilo à mercê de contestadores, de críticos não cristãos. O que consagra o templo é a arca. O templo é construído em função da arca. A arca é construída em função de algo maior ainda, de algo superior ainda. Todavia, queridos, antes da arca, tenhamos consciência do Deus único, do Deus 3 vezes santo, que manda construir a arca. Esta é a doutrina da igreja. Isto é o que a igreja ensina. A mosca aqui enchendo o saco. Por que estou dizendo isto, querido? Não posso deixar-me levar aqui do meu compromisso. O meu ser cristão católico, é exigente. Ele não pode transcorrer no meio de uma inércia, ou seja, eu só tenho que ir lá à igreja, e volto para casa, e domingo de novo, e volto para casa. Não, queridos irmãos, sobretudo no contexto que vivemos, precisamos dar a razão da nossa esperança, a razão da nossa fé, a razão daquilo que cremos. O demônio, queridos, ele quer de todas as formas, por todos os meios, por todos os veículos, afastar-nos de Deus, afastar-nos da verdade, afastar-nos do Deus único, dizendo-nos que esse é um Deus falso. Por sinal, ele nem está lá no meio de vocês, ele não existe no meio de vocês, vocês têm que vir para cá, porque aqui ele está. Aí ele não está. Quantas pessoas convencem, eu fazia isto, queridos? Não estou falando teoria para vocês. Quantas pessoas tirei da Igreja Católica com tantas inverdades, com tantas mentiras? Antes da arca, o templo é santo, a arca é santa. Mas antes do templo, antes da arca, é preciso que tenhamos um conhecimento claro, sólido, transparente, sóbrio, equilibrado, sobre o Deus que manda construir o templo, o Deus que manda construir a arca, inclusive a arca de Noé. É ele quem manda, ele é o protagonista, ele é o senhor da história, e é isso que a Igreja Católica fala. Ela nunca disse algo diferente disto. Quem diz isso é o demônio, é Satanás e seus correligionários que querem que a mentira tenha o foro de verdade. Então aqui a nossa responsabilidade, queridos, aqui a minha responsabilidade.
esse Deus 3 vezes santo, esse Deus que é o Deus da totalidade, o Deus do céu, o Deus da terra, o Deus do mar, ele determina as dimensões da arca, ou seja, comprimento, largura e altura. Nós temos aqui outra vez o número 3. Vai entendendo, vai entendendo. É ele que está falando, é ele que está determinando, é ele que está mandando. E a gente já diz vulgarmente por aí, manda quem pode e obedece quem tem juízo. E esse é o nosso problema, queridos. Esse é o nosso problema. O amiguinho, a amiguinha ali na esquina faz o meu e o seu filho obedecer a eles. Eles levam-no para onde querem, mas não querem obedecer o pai, não querem obedecer a mãe. Isso é sério, queridos. O colega de trabalho termina o serviço, ele te leva não sei para onde, vai não sei para onde, e você vai com facilidade. Às vezes de lá mesmo já vai ao trabalho no outro dia, e ficou em casa a esposa, ficou em casa os filhos, não deu nem notícia. Isso é sério, queridos. Isso é sério. A facilidade com que escutamos, atendemos e obedecemos os convites de Satanás. Mas as determinações de Deus são difíceis da gente colocar em prática. Então esse Deus 3 vezes santo, ele determina as dimensões da arca. Comprimento, largura e altura. Elas estão revelando quem? Estão revelando Deus, o Deus 3 vezes santo. Embora seja Jesus Cristo o primeiro a usar a fórmula trinitária, lá em Mateus 28, Marcos 16, e o caminho do dogma tenha sido desafiador, e não foi de um dia para o outro, as bases desse ensinamento trinitário são verificáveis no Antigo Testamento. Como, por exemplo, aqui, neste contexto da arca, não começa aqui, mas aqui é muito claro, é muito evidente, e por isso é necessário que nos detenhamos um pouco neste acontecimento. Porque o autor sagrado nos quer transmitir grandes mensagens através disto. Não esqueçamos, é um dogma. A doutrina, o ensinamento da Santíssima Trindade é um dogma, uma verdade de fé que passa pela igreja. Antes do livro, antes do Concílio de Hipona, em 393, definir todos os livros da Bíblia. Antes dessa definição, o cânon está fechado, a igreja já usava a fórmula trinitária. A igreja não é escrava do livro. É aquilo que Dom Henrique falava. A Bíblia, ela nasce na igreja. É o livro da igreja. Os apóstolos, eles não passaram a pregar depois que tinham um livro. Por sinal, o livro para ser livro, passaram-se muitos anos, eles não estavam mais entre nós. Eles pregavam oralmente. Eles eram testemunhas oculares da pessoa de Jesus, das suas palavras, de todos os acontecimentos. E Lucas falará isso. Eu investiguei junto àqueles que foram testemunhas oculares.
Então isto aqui é preciso a gente ter uma base, queridos, porque não há ninguém nesta terra que fale em Santíssima Trindade, mesmo que fale mal da Igreja Católica, mesmo que nela cuspa, mesmo que a rejeite, mesmo que fale todos os impropérios contra ela, mas ele está dizendo, eu falo de Santíssima Trindade por causa da Igreja Católica. Eu falo porque ela me ensinou a falar. Eu falo porque ela instituiu, porque ela solenizou este dogma da Santíssima Trindade como verdade de fé, quando muitos estavam dizendo não, isso não. Assim como a Bíblia. Para termos esta Bíblia, não foi do dia para a noite. Foi muita luta, foi muita discussão. Uns queriam colocar coisas que teria que ser umas 5 desta. Outros queriam tirar quase tudo, que ficaria restrito a algumas páginas. Tal como a Sagrada Escritura, o dogma da Santíssima Trindade, a igreja dá a cara a tapa e vai dizer não, é assim porque é assim, e é assim porque é assim. Ela vai dando as razões porque tem que ser daquele jeito, afinal de contas. Ela precisava manter o patrimônio fidei. A ortodoxia deixada pelo próprio Senhor Jesus, que vai dizer, podem passar os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E foi ele que disse, ide batizai todas as nações, fazei discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja não tem autoridade para desdizer aquilo que Jesus disse. O que isso quer dizer, queridos irmãos? Que nós temos muitos irmãos, mesmo não gostando de nós, mesmo falando mal de nós, mesmo usando a Bíblia contra nós, mas de alguma forma eles estão dizendo, se eu faço isso é por causa desses meus irmãos que eu não gosto, que eu falo mal, que eu injurio, que eu despersonalizo, que eu desprestigio. É um pouco disso. Atenção. Deus não mandou fazer uma arca meia compridinha. Deus não mandou fazer uma arca meia larguinha, meia altinha. Ele determinou. Ele especificou o comprimento, a largura, a altura. Compreenda isso? Moisés faz lá uma arca, lá vê lá o que... Não. Ele especificou comprimento, altura e largura. De comprimento, 2 côvados e meio. De largura, 1 côvado e meio. De altura, 1 côvado e meio. Vamos somar tudo isso? Vamos somar tudo isso? A lousa artificial, olha para mim, 2 côvados e meio. 2,5. 1,5. 1,5. Mais 1,5. 1,5. Vamos somar tudo isso? 2,5 de comprimento, 1,5 de altura, 1,5 de largura. Vamos somar? 5 mais 5, 10. Mais 5, 15. Vai 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 1, 4. 4 mais 1, 5. Qual o resultado que temos? 5 côvados e meio. Não é isso? 5 côvados e meio? Vamos somar agora? 5 mais 5 é igual a 10.
Missionário, onde é que a gente vai chegar? Eu sei lá, nós vamos indo. Vamos indo. O que é isso, missionário? No número 10, entenda, no número 10 estão as duas definições numéricas de Deus, o 3 e o 7. O que isso quer dizer? É Deus quem está mandando, é Ele quem está determinando, é Ele quem está definindo. Repito-me, quem tem juízo obedece. Quantas vezes, queridos, o único direito que damos a Jesus é apenas ele morrer na cruz por nós de braços abertos e derramar a sua última gota de sangue por nós, os piores pecadores. Ele é o meu Salvador, Ele me salvou, derramou, é verdade. Só que Ele não é aquele que coloca diante de mim os seus mandamentos, os seus ensinamentos. Eu não quero aceitá-lo como meu professor, como meu pedagogo, como meu legislador, como meu educador, como aquele que diz, é assim, assim, assim. Não basta crer no sacrifício da cruz. Quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás, uma nova realidade construiu-se. Deus está presente neste negócio, Deus está presente neste templo, Deus está presente nesta arca da aliança, Deus está presente naquela arca que os pais de Moisés fizeram, Deus está presente naquela arca que Deus mandou Noé construir. Só que nesta arca da aliança, ele vem falando com uma contundência tão grande, parece que ele está desenhando, porque até então o homem tanto faz como tanto fez. Mas vamos fazer uma outra operação. Não sei se vai dar para terminar, está acabando ali o tempo. Vamos fazer uma outra operação. Em vez de somarmos comprimento, largura e altura, vamos começar a individualizar. Uma vez que o comprimento, o tamanho do comprimento é uma específica. E o comprimento e a largura e a altura são as mesmas dimensões. É preciso que façamos duas equações. Primeiro, em linha linear, 2 côvados, 5 e meio. Vocês estão entendendo? Vocês são demais. Eu gosto de vocês, que vocês me entendem. Sabe o que estou escrevendo aqui no ar? 2,5. 2 côvados e meio. Vamos somar agora. 2, tire a vírgula, coloca um sinal de mais. 2 mais 5 é igual a quê? Eu não estou ouvindo você me dizer. Está dizendo é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você encontra o número 7, está dizendo é eu que estou mandando. Sou eu que estou falando. Por isso, ainda agora disse, a gente passa nesses detalhes e não damos atenção, ignoramos, relativizamos. O autor sagrado, ele está falando conosco através de números, ele está dizendo, é Deus. 2 côvados e meio, 2 mais 5 é igual a 7. Como a largura e a altura são as mesmas, 1 côvado e meio, vamos somar isso em conjunto. 1,5, 1,5, mais 1,5, vamos colocar o sinal de mais aí no meio, no lugar dessa vírgula, nós temos quanto? Quanto foi que deu? 3. Isso aqui não está por um acaso, queridos. E se você entende ao pé da letra que a Bíblia é a palavra de Deus, pois Ele está falando diretamente com você.
Ele está falando diretamente comigo, ele está falando diretamente com todos nós, ele está dizendo, isso é coisa de Deus. Mas, missionário, ainda não estou convencido disso. Vamos fazer outra operação? E tenho que parar aqui. 1,5. 1,5 de largura, 1,5 de altura. Some aí. Tire a vírgula. 1 mais 5 é igual a 6. Outra soma. A altura, eu não sei o que você somou primeiro, se a altura ou a largura, mas tem mais 1,5. O resultado da largura vai dar 6. O resultado da altura vai dar 6 também. Agora vamos somar 6 mais 6. É igual a 12. O que é que você tem aí no número 12? Vamos rapidamente somar o número 12. 1 mais 2 é igual a 3. Missionário, o que isso está dizendo? Respeite as coisas de Deus. Respeite as coisas de Deus. Se Deus está determinando algo, se Ele está dando as dimensões, se Ele está dizendo é assim, respeitemos as coisas de Deus. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus a uma virgem chamada Maria. Eu volto com este tema, porque temos muito a falar e com certeza Deus tem muito a dizer-nos através da fragilidade e da indignidade das minhas palavras.